Olá, tudo bem? As oportunidades normalmente se apresentam disfarçadas de trabalho árduo e é por isso que muitos não as reconhecem. Essa frase é de Ann Landers e ela nos mostra o quão é importante estarmos atentos a uma máxima que eu sempre digo aqui: não existem atalhos para a riqueza. Aliás, não existem atalhos para absolutamente nada no que diz respeito ao desenvolvimento do ser humano. Nós precisamos nos dedicar insistentemente, dia após dia, adquirindo conhecimento, aperfeiçoando as nossas habilidades e competências, se quisermos alcançar, ao longo de uma caminhada, o sucesso. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Em sendo assim, precisamos ter o preparo necessário para conseguirmos concluir essa maratona e chegar na linha de chegada, alcançar a linha de chegada. Reflitam sobre isso. Na semana passada, nós falamos muito sobre liderança, porque eu queria, de alguma maneira, chamar a atenção de vocês para a importância da figura do CEO da Oi, do Rodrigo Abreu, porque ele é responsável por conduzir a Oi a uma grande transformação. Onde outros líderes falharam, ele está tendo sucesso. A Oi, que já foi uma das maiores empresas do Brasil, entrou em recuperação judicial em 2016 com uma dívida de 65 bilhões de reais. Muitas pessoas pensam que a Oi entrou nessa crise por problemas de relacionamentos com políticos. Não foi só isso. Foram sucessivos erros do ponto de vista estratégico, uma alavancagem demasiada e, obviamente, também envolvimentos com políticos que levaram a Oi a essa derrocada. E líderes, antes do Rodrigo Abreu, que contribuíram para essas escolhas que foram mal sucedidas e que levaram a empresa a quase falência. Eis que, em 2019, o Rodrigo Abreu, já na empresa, começou a estruturar com uma equipe o planejamento para dar a volta por cima, ou seja, para fazer uma grande virada. E no início de 2020 ele assume a liderança dessa empresa e ele, que tinha participado de todo o planejamento, assume, como não poderia ser diferente, assume o desafio de implementar o que havia sido planejado. E vem executando com maestria tudo o que foi idealizado, tirando do papel e levando para execução, porque isso é a arte de administrar. Você planeja e você executa, e você faz todo o acompanhamento dessa execução para ver se as metas traçadas, se os resultados definidos serão de fato alcançados. Isso que é importante entender. Isso que é importante nós refletirmos. E aí temos essa figura da liderança como algo estratégico e algo importante. Para falar um pouquinho mais sobre esse tema liderança, que é um tema que eu sou apaixonada e que eu acho que é muito importante, porque o Henrique Breda, um investidor bilionário aqui da Bolsa Brasileira, que eu acompanho já há alguns anos, o Henrique Breda, uma vez, ele disse o seguinte: olha, as pessoas muitas vezes ficam olhando os indicadores fundamentalistas, mas eles nos contam apenas uma parte da história. Nós precisamos também olhar as pessoas, quem são os líderes das empresas, porque elas nos dirão o que vai acontecer no futuro. E eu concordo com o Breda 100%. Nós precisamos estar focados nas lideranças,
porque eu diria que elas são mais importantes do que os indicadores, que falam do passado. As lideranças nos apontam o futuro. Muitas vezes, empresas passam por grandes períodos de transformação. Isso é normal na vida empresarial. A questão é, existem empresas que não vão ter sucesso no seu processo de transformação e outras vão ter. Jim Collins, autoridade americana, estudioso sobre este assunto, nos afirma com todas as letras que o que faz uma empresa fracassar e uma empresa ter sucesso são as suas lideranças. As que conseguem alcançar o estrelato são aquelas que possuem líderes excepcionais. Líderes capazes de fazer coisas inimagináveis. Óbvio que eles não fazem sozinhos. Eles fazem isso com equipes. Eles conseguem montar equipes vencedoras. E por falar em equipes vencedoras, eu queria compartilhar com vocês alguns trechos de um livro que é muito do meu gosto, este livro, este assunto que é abordado neste livro e o autor, né? E recomendo que vocês leiam. É o livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Eu sou fã de esporte, né? Particularmente adoro o Bernardinho, é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração muito grande e o livro inclusive está aqui, ó, autografado por ele, porque eu já assisti 2 apresentações do Bernardinho ao longo da minha vida, porque ele faz palestras para empresas e eu já tive a oportunidade de assisti-lo por 2 vezes. Então, ele colocou aqui na dedicatória, prezado Clóvis, espero que o livro possa ser útil e que sirva para que você possa alcançar os seus objetivos. Um grande abraço, Bernardinho. Então, esse livro do Bernardinho é um livro muito especial para quem quer entender um pouco sobre essa coisa da liderança, formação de equipes. Eu julgo como leitura obrigatória. Leitura obrigatória. E eu queria destacar alguns trechos aqui desse livro, rapidamente para vocês, sobre essa questão da liderança. Em dado momento do livro, ele diz: qual a diferença entre um bom jogador e um grande jogador? O bom joga bem porque tem talento, ao passo que o grande, além de jogar, compartilha esse seu talento com os seus companheiros, fazendo com que os outros joguem ainda melhor e a equipe vença. Isso é importante para a gente entender também, porque muito do que a gente vê no mundo dos esportes, acreditem, se aplica no universo empresarial e vice-versa. Então, é sempre muito interessante fazer essa correlação da estratégia das equipes vencedoras nos esportes e como isso pode ser absorvido e utilizado nas empresas. E como muitos dos conceitos empresariais também podem ser levados para o mundo dos esportes. É uma via de mão dupla. Aí diz Bernardinho: ser líder é dar o exemplo para que os outros saibam como se faz e se esforcem para repetir a tarefa no mesmo nível ou ainda melhor. Nada do que você diz influencia mais as pessoas do que aquilo que você faz. O Ronnie Mesler, da Reserva, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: o exemplo arrasta. E um grande executivo com quem eu trabalhei durante muitos anos, ele me dizia: lidere pelo exemplo. Lidere pelo exemplo. Liderar é inspirar e influenciar pessoas a fazerem a coisa certa. Isso é eficácia. Eficácia é fazer a coisa certa. A pessoa eficaz faz o que precisa ser feito. E você pode ser eficaz e ser também eficiente. Eficiência significa fazer melhor. Eficácia é fazer a coisa certa. Eficiência é fazer melhor. A eficiência só tem sentido se antes você for eficaz, porque aí você vai fazer melhor a coisa certa.
De nada adianta você fazer algo melhor se não estiver sendo eficaz o que você está fazendo. Isso, na verdade, é uma sandice. Então, não existe eficiência sem eficácia. Então, eficácia é o primeiro nível, eficiência é o segundo. Então, liderar é inspirar e influenciar pessoas a fazerem a coisa certa, de preferência entusiasticamente e visando o objetivo comum. O líder não decide ser líder. Quem escolhe o líder são outras pessoas. Os líderes são escolhidos em função de sua capacidade de realização, pelos seus valores, pelos seus princípios inspiradores. Peter Drucker dizia que a liderança positiva nos leva sempre a um ponto além daquele que a ciência da administração diz ser possível. Olha essa frase do Peter Drucker que o Bernardinho cita. Veja como o esporte, para quem é estudioso, né? Veja como o esporte se conecta com a administração, né? O empresariamento. Está Bernardinho citando Peter Drucker, o pai da administração moderna. Então, a liderança positiva, ela nos leva a um ponto além daquele que a ciência da administração diz ser possível. Veja que quantas pessoas nesses últimos 2 anos, 2020, 2021, ainda dizem que a Oi não sairia do buraco, do atoleiro, que o Rodrigo Abreu não teria sucesso. Foram muitas pessoas que disseram e algumas que ainda continuam repetindo isso. Então é importante estar atento de que a liderança positiva é aquela que leva as pessoas e as empresas a um ponto além daquele que a ciência da administração diz ser possível. A missão do líder e sua contribuição de buscar o máximo de cada um, muitas vezes contrariam interesses, mas ele deve seguir suas convicções, sem buscar popularidade, e sim o melhor para todos. Isso faz um líder ter sucesso. E aí, segue o Bernardinho colocando: há uma história sobre motivação que eu adoro. É a respeito de um menino negro no sul dos Estados Unidos que passou um Natal muito triste porque os pais não tinham dinheiro para comprar-lhe uma bicicleta. No verão seguinte, esse menino conseguiu um emprego temporário como carregador de caixotes numa mercearia. Durante 3 meses, trabalhou duro e conseguiu juntar dinheiro para comprar a tão sonhada bicicleta. Até que lhe roubaram a bicicleta. O menino ficou desesperado. Foi à polícia e, ao dar queixa, foi atendido por um sargento que, vendo-o furioso, o encaminhou para os esportes, mais especificamente para o boxe. O menino acabou se tornando um lutador. Como amador, ganhou medalha de ouro dos meio pesados nos Jogos Olímpicos de Roma. E depois, como profissional, o título de campeão mundial dos pesos pesados. Numa das explicações que deu para seu formidável portfólio de vitórias, ele contou que todas as vezes que subia ao ringue, via no adversário o sujeito que lhe roubara a bicicleta. E aí ele partia firme para derrubá-lo. Era isso que o motivava. Seu nome, Cassius Clay, depois Muhammad Ali. Costumava brincar dizendo que se foi o roubo de sua bicicleta que o motivou, se foi o roubo da bicicleta que motivou Ali, devem ter roubado um carro de Mike Tyson para que ele chegasse a querer arrancar a orelha de Holyfield a dentadas. Então veja, as pessoas precisam estar definitivamente motivadas e os líderes possuem paixão pelo que faz. E é interessante que, em recente entrevista, o Rodrigo Abreu disse que ele era uma pessoa apaixonada por tecnologia.
apaixonada por tecnologia, por gestão, por pessoas e por cultura. Assim ele se definiu quando o jornalista perguntou: quem é Rodrigo Abreu? Ele disse: eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, gestão, pessoas e cultura. Então veja, os líderes amam o que fazem. Esses líderes são excepcionais. Eles não estão ali apenas por dinheiro. Óbvio que o dinheiro move as pessoas, move o mundo, mas não é só dinheiro. É o genuíno interesse em deixar uma obra grandiosa, em deixar um legado, algo que fique registrado na sua história de vida, na história de outras vidas, na história de uma empresa ou de um país. Isso motiva a liderança. Então, reflitam sobre isso. São algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre liderança ainda, porque nós temos que pensar e prestar mais atenção a essa questão. Ainda vamos discorrer sobre alguns aspectos de liderança, mas reflitam sobre isso, porque ao escolher uma empresa para investir, é essencial que nós prestemos atenção aos seus líderes. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.